Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, canal Amoraga. É uma honra, é um prazer estarmos mais uma vez aqui para nós darmos uma meditada nas Escrituras e podermos crescer, mais e mais espiritualmente falando. E neste vídeo eu vou ler para os irmãos uma passagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3. E vamos ler pausadamente e juntos meditar e assim podermos descobrir os segredos aqui, desmistificar as Escrituras, podermos compreender melhor o significado de tudo que o Messias está ensinando nesta passagem, na qual ele teve um encontro com Nicodemos. Amém? Vamos lá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Bem, as Escrituras começam narrando através de João que havia entre os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos, as pessoas que faziam parte do sistema religioso da época em que o Messias pisou em Israel. Ou seja, Nicodemos era um homem religioso, era um doutor da lei, era um membro do Sinédrio, era um homem que ajudava a administrar o templo lá em Jerusalém, tá? Outra coisa muito importante, as Escrituras botam aqui príncipe dos judeus, mas não, ele era um dos principais dos sacerdotes, ele era um dos membros do Sinédrio, ele era um dos homens que administravam o templo, tá bom? Só para a gente já ir desmistificando essas coisas, Vamos lá. E este foi ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Vamos dar outra meditada aqui. Nicodemos foi encontrar o Messias à noite. Você já parou para pensar por que Nicodemos foi encontrar o Messias à noite? Não, Ele foi encontrar o Messias à noite com medo que os outros membros do Sinédrio, que os outros administradores do templo soubessem que ele tinha ido encontrar o Messias. Você nunca parou para pensar nisso, Isso indica, meus irmãos, que não havia e nunca houve uma relação harmoniosa entre o Messias e o pessoal do templo e os religiosos. Nenhum homem enviado pelo Criador a Israel, nenhum profeta, fazia parte do sistema religioso. Todos eles sofreram e foram mortos na mão do sistema religioso. Porque ao contrário do que o seu pastor te ensina, ao contrário do que o sistema religioso ensina para as pessoas, o Criador não tem nada a ver com o sistema religioso. Não. Durante aquele tempo lá do Velho Testamento que o Criador enviava os profetas vinham para tentar libertar o povo de Israel das garras da religião. Das garras da religião. Vamos lá, vamos continuar? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus, e você já pode ver o reino de Deus em vida, você precisa nascer de novo.
não nascer de novo, querido, você não verá o reino de Deus. Vamos continuar? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura posso tornar e entrar no ventre da minha mãe e nascer? Nicodemos, um homem religioso, um homem carnal, um homem terreno. E todo homem religioso, todo homem carnal, todo homem terreno, ele não consegue enxergar o mundo espiritual. Ele só vê carne, ele só vê matéria, ele só vê físico. E aqui é o caso de Nicodemos, né? Ele estava pensando que ele tinha que voltar para o ventre da mãe dele e nascer outra vez. Por quê? Porque ele não nasceu de novo. Ele não era um homem espiritual, era um homem carnal, um homem terreno, era um homem religioso, que só enxerga as coisas no físico, na matéria. É por isso que eles tinham aquele templo como casa de Deus, tinham aquele homem, né, comedor de angu, como o representante de Deus, e aquele que ia levar eles a ter um encontro com Deus, né, que era o sacerdote do sacerdote. Eles tinham um intermediário, homem, comedor de angu. Então tudo por religioso é no físico, é na matéria. Se não apalpar, se não pegar, se ele não vê com os olhos físicos, ele não acredita. E assim era Nicodemos, achando que tinha que voltar para o ventre da mãe dele. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Mas será que Jesus estava falando do batismo físico? Mergulhar você numa banheira, numa caixa d'água, num riacho? Não. Nascer de novo da água. As palavras do Messias, o Evangelho. Você tem que ser purificado pelos ensinamentos, pela palavra, pela doutrina do Messias. Porque só ela fará com que você se torne uma nova criatura e você venha nascer de novo do Espírito, né? Primeiro a palavra do Messias te limpa, te purifica, te faz uma nova criatura. E aí o seu entendimento, que Espírito também não quer dizer só um ser de outra dimensão, Espírito também quer dizer entendimento. Então você tem que ser batizado, tem que ser limpo, purificado pelos ensinamentos, pela palavra, pela doutrina do Messias e mudar o seu entendimento. É por isso que em outra passagem ele diz: não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se coloca o Evangelho numa mente que ainda está presa ao Velho Testamento. É preciso renovar tudo. Não se faz remendo de pano novo em roupa velha. A roupa velha não vai resistir. Os odres velhos não vão resistir à fermentação do vinho novo. Então Jesus não veio fazer um remendo, ele não veio fazer ele veio fazer tudo novo. É como Paulo diz: o fim da lei é Cristo. Né? Ele aniquilou a lei no madeiro. Eis que ele fez nova todas as coisas. Então, a pessoa, para ver o reino de Deus, a pessoa, para entrar no reino de Deus, ela tem que nascer de novo através dos ensinamentos da doutrina, da palavra do Messias, e mudar o seu entendimento. Renovar seu entendimento. Aí, ele diz aqui no versículo 7, no 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que construiu todo o seu caráter, né, e todo o modo de vida, e todo o proceder da sua vida, baseado em ensinamentos humanos, ensinamento da carne, esse é carne, esse é nascido da carne, né? Foi ensinado, foi doutrinado pela carne, pelo homem. Está dando para entender? Como é que funciona o sistema religioso? Você é doutrinado, você é ensinado,
né? Você é colocado no caminho através de ensinamentos de homens, de comedores de angu. Então o seu intelecto começa a ser formado, o seu intelecto nasce baseado em ensinamentos humanos, né? Mas aquele que é nascido do Espírito, esse é Espírito, né? Nascido do Espírito é Espírito. Aquele que tem o seu entendimento, o seu intelecto, o seu modo de vida formado pelos ensinamentos, pela doutrina do Espírito e do Pai, esse é Espírito. Está dando para entender, gente? Vamos usar uma criança, né? Nós, quando estamos em formação, ali 7, 8 anos, e nós começamos a ter conhecimento das coisas, do mundo, né? Se algum religioso pegar você e começar a te colocar no caminho da religião, né? Se um homem comedor de angu, um homem carnal, né? Começar a te ensinar sobre as coisas do reino de Deus, você vai ser um cara nascido da carne, porque o seu intelecto, o seu entendimento, a sua formação, o seu caráter vai ser baseado no que aquele comedor de angu está te ensinando. Então você é nascido da carne, o seu intelecto nasceu da carne e não do Espírito Santo, e não dos ensinamentos do Messias. Aí ele diz que nascido da carne é carne. No caso, né, o povo de Israel era um carnal, era terreno, era físico, era materiais. Eles tinham que nascer de novo dos ensinamentos, da doutrina do Messias. Aí, lá no 7, ele diz: não te maravilheis de ter título. Necessário vós é nascer de novo. Necessário, Nicodemos, que você dê um reset em tudo que você aprendeu com o sistema religioso, tudo que você aprendeu com a religião, tudo que você aprendeu com o Sinédrio, com os homens, com a lei de Moisés. É necessário que você dê um reset nisso e nasça de novo. Que você forme um novo entendimento sobre o reino do Pai, baseado no Evangelho, baseado nos meus ensinamentos. É necessário, não só para Nicodemos, mas para qualquer pessoa que está dentro do sistema religioso. Aí no 8 ele diz: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui, o nosso Messias usa um vento e compara o vento aos nascidos do Espírito. Grande mistério está por trás dessa comparação do Messias entre o vento e o nascido do Espírito. Vamos falar sobre o vento. Existe alguma ação humana por trás do vento? Não. O vento, ele tem hora, ele tem dia, ele tem local para se manifestar? Não. O vento é livre. Só quem comanda o vento é o Criador, é a natureza. Então, o Salvador usa o vento, toda a liberdade que o vento tem, para comparar ele com aqueles que nasceram de novo dos ensinamentos dele e que mudaram o seu entendimento. O homem, a pessoa religiosa, né, ele tem hora marcada para se manifestar. Né? Hoje tem culto às 9, sábado, escola bíblica dominical às 8, tem consagração sábado de manhã, tem culto domingo, culto de adoração às 19 horas, dia para se manifestar, hora e local.
local, na nossa denominação, na nossa igreja, entre aspas, né? Porque aquilo ali não é igreja, aquilo ali é uma cópia da sinagoga dos judeus. Então o Messias usa o vento, toda a liberdade que o vento tem, e diz que os nascidos do Espírito são como o vento. Não tem ninguém ali ditando regras, ele não tem hora, ele não tem local certo para se manifestar, não tem dia certo, ele é livre. Assim são os nascidos do Espírito, meu irmão. O nosso Criador, ele nos usa a hora que Ele quer, o dia que Ele quer, no momento que Ele quer, no local que Ele quer, sem ninguém, sem nenhuma interferência humana, sem nenhum comando humano, sem nenhuma ação humana. Nós somos livres. O único que nos comanda é o Espírito do Pai. E isso me deixa emocionado, me deixa feliz e me faz sentir um homem privilegiado. Porque isso mostra que eu nasci de novo das palavras do Messias e mudei o meu entendimento espiritual e hoje eu posso contemplar o reino do nosso Pai. Deu para entender, gente? Os nascidos do Espírito são livres. O único que comanda eles é o Espírito do Pai. E isso é antigo. Vocês se lembram lá quando Samuel foi se queixar com o Criador, porque o povo de Israel queria um rei? Todas as nações têm reis, só nós que não temos reis. E Samuel foi se queixar com o Criador, achando, olha meu Deus, olha meu Criador, meu Pai, eles estão desfazendo de mim. E o Criador falou, não, Samuel, não é de vocês que eles estão desfazendo. Eles estão desfazendo de mim. Porque todo aquele que é escolhido pelo Pai, ele tem o seu Criador, ele tem o Espírito Santo como o seu único guia, como seu único pastor, como seu único médico, como seu único professor. E era isso que o Criador queria para o povo de Israel, mas o povo de Israel não. Eles queriam um rei, né? Queriam um homem, um comedor de angu, comandando eles. E o Criador deu Saul para eles. Aí aqui no 9, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Aí o Salvador pega e dá uma alfinetada em Nicodemos, aqui no versículo 10. Tu és mestre em Israel e não sabes isto? Né? O Salvador ele costumava dar umas alfinetadas. E ele aqui dá uma alfinetada em Nicodemos. Você não é o bam. Você não é o mestre da lei. Você não é um dos principais do Sinédrio. Não é um dos cabeção do sistema religioso. Como que você não sabe disso, Nicodemos? Né? Na verdade, te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testamento. Testemunho. Aí aqui no 12 o Salvador dá outra alfinetada nela. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Né? O Salvador ali usou um vento, cara, e toda a liberdade que o vento dá para comparar com os nascidos do Espírito, para tentar fazer com que Nicodemos entendesse com mais facilidade, mas ele, cabeça dura, como todo religioso é, não entendeu. E o Salvador dá aqui outra alfinetada nele. Eu usei coisas, né, da natureza, elementos da natureza, para tentar te explicar sobre o Espírito, sobre o nascido do Espírito, você não entendeu? Imagina se eu falar das coisas celestiais, Nicodemos. Aí que você vai ficar boiando mesmo. Então vamos lá. Resumindo, né? Para terminar, porque o vídeo já fica longo. Nicodemos, um dos principais
do Sinédrio, um homem da lei, um fariseu, um religioso, um homem do templo, vai à noite encontrar o Messias. E Nicodemos reconhece que o Messias é diferente, e que os sinais e os ensinamentos do Messias não poderiam vir de outro lugar que não fosse o Espírito do Pai. E aí o Salvador diz para ele, olha, é necessário que você nasça de novo da água, das minhas palavras, do meu ensinamento, e do Espírito. Você tem que mudar seu entendimento. Não é para você fazer uma vitamina mista de Velho Testamento, obras da lei, lei de Moisés, com o Evangelho. O seu entendimento tem que mudar. Então você tem que ter uma limpeza, uma faxina, uma reformulação no seu consciente, no seu entendimento, para que você nasça de novo. E recomece tudo de novo. Porque aquele que segue ensinamentos de homens carnais, é nascido da carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, né? Aquele que renovou o seu entendimento, aquele que entendeu o Evangelho, que entendeu os ensinamentos e a doutrina do Messias, esse é nascido do Espírito. E aí o Salvador usa o vento, a liberdade que o vento tem, né, para comparar com os nascidos do Espírito. Porque o vento ele não tem nenhuma ação humana, ele não tem hora marcada, ele não tem lugar marcado. Ele é livre e ele se manifesta onde e quando o Pai quiser. Porque ele é guiado pelo Pai e não por humanos, né? Aí depois o Messias dá umas alfinetadas aqui em Nicodemos e diz, pô, você é o bambambam, você é o professor aqui em Israel, você é mestre da lei, você não é entendido? Você não diz para todo mundo que você entende o reino espiritual? E você não está entendendo o que eu estou te falando? E aí depois da outra alfinetada, pô, estou usando elementos da natureza para mostrar para você como que é aquela pessoa que nasceu de novo e como é a pessoa que é carnal, e você não está entendendo. Imagina se eu falar das coisas celestiais. Aí que você vai ficar boiando, aí que você vai ficar maluco mesmo. Espero que tenha dado para os irmãos entenderem. Fiquem todos na paz e que o nosso Pai possa continuar abençoando e enriquecendo cada vez mais o seu entendimento para que você possa assim poder ver o reino do Criador da forma que ele é. É como o Messias disse, o reino do meu Pai não tem aparência exterior, o reino do meu Pai não é físico, o reino do meu Pai você não vai até ele, o reino do meu Pai você não toca nele, o reino do meu Pai está dentro de vós. Amém? Um abraço a todos.